Oi gente, aqui é a Gil do Bruxa Má do Sul. Hoje eu quero falar com vocês de alguns livros que eu estive lendo ultimamente e não trouxe aqui ainda. Vocês sabem que de vez em quando eu faço umas resenhas solos dos livros, principalmente se eles forem lançamentos ou se eu tiver gostado muito. Então hoje eu vou trazer pra vocês algumas leituras que eu fiz, que eu não trouxe aqui ainda. Se você me segue no Instagram, você já viu que livros eu li, então me siga nas redes sociais, todas elas são Gil Seco, menos no TikTok, onde é Gigi Seco. Se inscreve no canal e vamos pro vídeo. E vocês podem comprar todos os livros que eu falar com o link da Amazon que vai estar aqui na descrição. Por favor, se vocês comprarem pelo link, vocês ajudam o canal a crescer. E vocês não têm nenhum gasto a mais do que vocês teriam comprando de outra forma. Porém, se você é morador de Passo Fundo, eu também indico a Livraria Delta. Eu gosto muito dela e ela faz teleentrega. Bom, quando eu comecei essas leituras, eu tava um pouco desanimada, assim, eu andava meio, odeio ler. Fiz até um vídeo sobre isso, você pode encontrar ele aqui. E aí eu comecei um livro que me tirou de uma ressaca literária, que foi Tempo do Desprezo, 4º volume da série The Witcher. E a questão do Tempo de Desprezo é que eu tava me divertindo muito com ele no início, eu tava muito feliz com essa leitura, era disso que eu precisava. E aí, de repente, ele ficou num ritmo que eu já não gostei muito. Pra mim começou a parecer mais arrastado, eu já comecei a sofrer com esse livro. Não sei se eu gosto pra onde a história tá indo, eu tô me sentindo menos envolvida do que eu tava no início. Eu gosto muito dos 2 primeiros volumes dessa série, que são de contos. Eu me pergunto se talvez o autor tenha mais jeito pra lidar com narrativas mais curtas. Porém, essa é uma série super famosa de fantasia, ela tem 8 livros. Já é uma série finalizada, então você que tem medo de começar a série e depois ter que esperar por outro livro durante anos, essa aqui é uma série que já tem final. E eu acho que eu vou continuar lendo ela, apesar dos apesares. Mas basicamente a história é do bruxo Geralt de Rivia, que é contratado por pessoas para matar bichos, monstros, coisas que estão atrapalhando aí a vida dos humanos. Se você assistiu a série da Netflix, é aquilo dali, mas é um pouco melhor, eu diria. Então depois que a gente tem aqueles 2 primeiros volumes que são de contos, o terceiro, que é o Sangue dos Elfos, e esse daqui, Tempo do Desprezo, já são romances, ou seja, são narrativas longas, e a gente começa a entrar mais na história mesmo da série. Antes parecia meio que um prefácio, um início, assim, uma introdução, e agora a gente tem realmente qualquer história. Da história dele com a Ciri, a leoazinha de Cintra. A Ciri é uma menina que era justamente a princesa de Cintra e que foi destinada ao Geralt lá nos primeiros livros. Uma história que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente Cintra foi a ruína por causa de um outro reino, e todo mundo quer pegar a Ciri, Geralt quer proteger a Ciri. Tem uns rolês de talvez ela ter um sangue elfo com uns poderzinhos. Não é minha história de fantasia favorita, eu gostaria de gostar mais. E eu não gostei do final desse livro aqui, eu acho que aconteceu uma coisa muito problemática, eu não vou entrar em detalhes pra não dar spoiler pra ninguém, mas eu fiquei bastante desconfortável com a maneira como terminou. Porém, o 5º livro está na estante já, né, porque eu comprei os 2 juntos, então vamos ver o que acontece. O próximo livro dessa lista foi A Cachorra, da Pilar Quintana. Eu gosto de ler uns latinos de vez em quando, adoro a literatura latina. Pilar Quintana é uma escritora colombiana, então eu achei que seria uma leitura bem interessante. É um livro bastante curto, ele tem 86 páginas, se não me engano. Eu não sei, eu pensei que a história seria mais impactante. Eu entendi qual é o sentido dela, mas eu esperava algo mais do final. Então não foi um livro 5 estrelas pra mim. Mas nessa história a gente tem justamente uma mulher que é muito pobre, ela tem um passado estranho, envolvendo a morte de um amigo que ela tinha. E ela adota uma cachorra e a gente vai ter a relação dela com essa cachorra filhote, depois crescida, que é aos trancos e barrancos, é cheia de amor e cheia de ódio, e a gente vai ver aonde isso vai levar. Acho que eu fiquei um pouco triste com alguns momentos desse livro, porque eu tenho uma cachorrinha e eu amo muito ela, então eu não gostei de ver algumas coisas. Mas eu entendo que justamente é feito para atacar os meus sentimentos, eu não acho que um livro seja ruim por mostrar cenas ruins. No entanto, eu realmente estava esperando mais impacto desse livro. E depois eu li Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Esse livro eu quis ler por causa da minha pós-graduação, tive um professor que falou muito dele. E ele é uma história real de um psicólogo, o próprio Viktor Frankl, que foi para um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Ele ficou aprisionado lá, como muitos judeus na época. Ele inclusive passa por diferentes campos, não é só os que a gente mais conhece da história. E sendo um psicólogo, ele consegue avaliar algumas situações que estão acontecendo ali e explicar pra gente de uma maneira, eu acho, bastante crua e ao mesmo tempo cheia de uma análise em cima. Porque ao mesmo tempo que ele está avaliando o que está acontecendo, ele também está vivendo tudo aquilo e está tendo um impacto nele mesmo. Eu achei um livro bastante forte. Se você tem interesse nesse período histórico, que eu sei que muita gente tem, eu acho que é uma leitura que vale muito a pena.
Eu acho que ajuda realmente a gente entender a situação toda dos prisioneiros em campos de concentração. E também ajuda a gente ver mais da crueldade que foi esse momento, que é uma coisa muito triste. E se você curte psicologia, ou você é psicólogo, depois a gente também tem mais pro final uma explicação da teoria que ele desenvolve. Tem muito a ver com o sentido das coisas, o sentido da vida. Essa parte eu meio que pulei porque eu não tenho interesse em psicologia, não é uma coisa que eu curta ler. Então eu fiquei mais focada realmente no relato dele, que eu curto muito história, eu gostei de saber as coisas que aconteciam aqui, mas realmente uma leitura muito pesada. Acho importante, se você for ler, você já saber que é desse jeito, mas eu achei uma leitura muito interessante, gosto da maneira como ele explica as coisas, e achei que vale a pena. E depois aconteceu, eu finalmente acabei As Vinhas da Ira. As Vinhas da Ira é um livro de 1939 do autor John Steinbeck, acho que é assim que se fala, talvez, quem sabe. Ele é estadunidense e ele conta pra gente de um período nos Estados Unidos em que houve um grande êxodo das populações ali da região central dos Estados Unidos, Texas, Kansas, Oklahoma, em direção à Califórnia, porque eles começaram a ser expulsos pelas máquinas. Essas pessoas eram meeiros, ou seja, eram pessoas que viviam nas terras em que eles cultivavam, porém as terras não eram deles. E essa força de trabalho foi então justamente substituída por tratores, por outros maquinários. E eles são realmente expulsos de lá, o pessoal fala, você precisa sair daqui porque nós vamos destruir a sua casa, vamos passar por cima dela com o trator. Então a gente acompanha a história da família Jode, que é uma dessas famílias que está sendo expulsa. É uma família muito numerosa, tem vô, avó, tem filhos, tem muita gente. E eles vão então justamente começar essa viagem em direção à Califórnia. A gente passa bastante tempo do livro no caminho, na estrada. Eu achei um pouco lento, mas eu acho que faz sentido pela narração, pelo que é a história. E depois a gente vai chegar na Califórnia, algumas pessoas se perdem no meio do caminho. Acontece muita coisa no meio do caminho, na verdade. E quando eles chegam lá, a gente tem toda uma problemática de estar justamente todo mundo indo para a Califórnia, e se vai ter trabalho para todo mundo, e se vai ter comida para todo mundo. É uma época muito tensa dos Estados Unidos. E a gente tem cada membro da família Jode lidando com a situação de maneiras diferentes. Achei um livro dolorido de ler também, assim como Em Busca de Sentido, porque também, embora não seja a história real em si, ela remete a uma história real, de muito desamparo, de não ter ajuda do governo, de não ter ajuda dos seus pares. Então é um livro também bem forte. Não entrou nos meus favoritos porque realmente eu excluiria algumas páginas dele. Eu acho que eu sou muito... Talvez seja coisa de formação em jornalismo, porque eu tenho vontade de cortar algumas coisas, palavras, e eu acho que a gente faz muito isso na minha profissão, de cortar o que não é necessário. Então, às vezes, eu vejo um livro que eu poderia diminuir e eu gostaria de diminuí-lo. Mas eu acho que talvez o pessoal aí ache um desrespeito à obra dizer isso. Eu acho, na verdade, que embora eu tenha essa vontade de cortar algumas páginas fora, todo o tempo que demora, tanto na travessia, quanto depois quando eles chegam na Califórnia, e até antes deles saírem do centro dos Estados Unidos, é toda uma demora também. Eu acho que tudo tem a ver com a construção das esperanças que eles têm para um futuro melhor, com o próprio desamparo de você se sentir naquela situação difícil com eles por mais tempo, de não achar saída. Eu acho que é tudo feito dessa forma propositalmente. Depois disso tudo, eu resolvi ter uma leitura um pouco mais leve e peguei Sombra e Ossos, da Leigh Bardugo, que talvez você conheça pela série da Netflix, Sombra e Ossos ou Shadow and Bone. Agora a Netflix traduz alguns títulos. Tem até aqui um adesivo da Netflix que eu achei horrível, porque não é um adesivo. Parece que vai ser que você vai poder tirar fora do seu livro, mas não é colado. Por que, editoras? Por quê? Fica feio, gente, horrível. Mas enfim, o que eu achei desse livro é que ele é ruim. Isso significa que a série é ruim? Não, a série é ótima. Tem algumas coisas que eu mudaria, por exemplo, a gente tem às vezes uns flashbacks no meio da... Agora eu tô falando da série. A gente tem uns flashbacks no meio das conversas com os personagens de coisas que a gente viu recém, eu acho que não tem necessidade, porque a gente acabou de ver. Eu também acho que eles pecam um pouco na construção da personagem da Gênia e na explicação de por que os Grishas usam cores diferentes. Mas de forma geral, eu achei muito melhor do que o livro. Vocês sabem que eu curto ler umas fantasias adolescentes às vezes, mas essa daqui não foi muito pra mim. Eu gostei do conceito e acho que justamente por isso eu gostei da série, que é basicamente a gente tem esse país, Ravka, que está dividido em uma certa porção, não é bem ao meio, pela Dobra das Sombras, que foi uma coisa criada anos atrás por um tal de Herege Negro, que foi um Grisha. Os Grishas são as pessoas super poderosas, eu já chego lá. Mas a gente tem essa dobra em uma parte do país, que é uma coisa escura. Na série eles mostram como se fosse um paredão, eu achei uma boa ideia retratar dessa forma, um paredão escuro, e dentro dessa área fica morando uns bichos, uns monstros,
que eles chamam de Volcras, que vão atacar as pessoas que passarem por ali. Mas o que acontece? As pessoas precisam passar por ali para chegar pro outro lado. E aí eles atravessam essa dobra usando esquifes, que parecem uns barcos, mas na areia. E para fazer isso eles precisam permanecer em silêncio, não pode ter fogo, eles não podem chamar a atenção dos Volcras. Isso cria um grande problema porque muitas vezes as pessoas são atacadas pelos Volcras no meio do caminho. É muito perigoso ficar atravessando a dobra. Então as pessoas rezam para que um dia apareça a Conjuradora do Sol que vai destruir a dobra. E aí a gente chega em quem são os Grishas. Os Grishas são pessoas que nascem com os poderes. Existem diferentes tipos de Grishas. Tem os Grishas que são mais voltados a metais, a fabricação. Tem Grishas que são tipo Avatar, a Lenda de Aang. Eles têm poderes com fogo, ar. Não tem de terra, tem água, mas não tem terra. Fiquei triste que não tem terra. Avatar não está completo. E daí tem uma outra gurizada que são sangradores e curandeiros. Os curandeiros, como diz o nome, são pessoas que curam. Os sangradores têm o poder mais legal que eu achei para as lutas, que eles aceleram e desaceleram os batimentos cardíacos das pessoas. Parece chato, mas nas cenas de luta foi muito importante. E aí, justamente nessa galera meio Avatar, que tem os elementos, é onde estaria a tal da Conjuradora do Sol, que é a pessoa que vai poder chamar a luz e que vai destruir a dobra. E a gente conhece no início do livro essa menina que é o quê? Aquela menina que era para ser uma garota normal, que não é bonita, que é insegura, que tem um menino que não gosta dela. E ela é uma garota especial no final das contas, porque ela tem um superpoder. É esse tipo de personagem. Eu achei que isso foi melhor retratado na série também, é menos irritante na série. No livro eu achei bem... Eu acho que eu também terminei de ler recentemente Peças Infernais, então eu tô um pouco cansada desse tipo de personagem. Vai ter um vídeo só sobre essa série. Não quis trazer hoje o último livro, porque eu acho melhor a gente fazer um vídeo só sobre isso, né? Aliás, eu também gostei mais como retrataram o interesse romântico, o Mal, na série. Ele tem muito mais personalidade e é um cara que você pode realmente gostar, porque eu achei o cara desse livro aqui detestável, eu estava torcendo contra eles. E eu descobri depois que muitas pessoas na internet também torciam contra eles, as pessoas não gostam desse personagem. E então a gente tem a nossa Conjuradora do Sol, que depois vai aprender a usar os poderes dela, porque ela não sabia que ela era uma Conjuradora do Sol. E na série a gente vai ter o Ben Barnes como o Darkling, que é um cara um pouco suspeito. E é basicamente um conjurador que tem um poder meio oposto ao da Alina, que é um poder de conjurar sombras e escuridão. Sempre suspeito, né? Enfim, achei um livro meio tanto faz. Como eu disse, a série é interessante, eu achei ela legal. Mas o livro é essa história da menina que é especial e ela é basicamente a Bela Sua de Crepúsculo na personalidade, ou seja, nenhuma. Embora tenha umas falas engraçadinhas, eu gosto de alguns diálogos do livro. E a gente tem um menino que não gosta dela da maneira como ela gosta, amor que não é recíproco. A gente tem as meninas bonitas zoando ela, esse tipo de coisa. Eu acho que eu talvez tenha passado da idade, mas mesmo assim, dentro do gênero fantasia adolescente, não é o meu favorito. Mas assistam a série é legal. E por último, a gente teve o melhor livro dessa leva de livros que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. Foi o meu favorito, foi o único que eu dei 5 estrelas, que foi Eu Sei que o Pássaro Canta na Gaiola, da Maya Angelou. Foi o livro do meu clube do livro. Não é um livro que eu teria escolhido, porque acho que eu não conhecia muito da Maya Angelou, já tinha ouvido o nome dela algumas vezes, mas em geral eu não tenho vontade de ler biografias. Porém, essa biografia é muito boa. Até brinquei com as minhas amigas do clube do livro que como é que eu vou dar nota para as memórias de uma pessoa? Eu não tenho como avaliar se a história é boa ou ruim, porque afinal das contas é a memória de alguém. Mas a vida da Maya Angelou é muito interessante, e se a gente for falar em termos mais técnicos, que daí eu posso realmente fazer alguma avaliação, eu acho que ela narra a história muito bem, eu acho que ela tem uma forma de contar a história muito interessante. Claro que quando a gente lê biografias, a gente tem que se perguntar o quão confiável é o narrador ou não. A gente levantou na nossa reunião algumas questões relativas parece que Maia não está nos contando uma coisa nesse período aqui, fiquei com dúvida nesse outro período aqui, o que realmente aconteceu. Então tem essas questões quando você está lendo uma biografia, mas eu não acho que tire o mérito delas. Acho perfeitamente normal. Bom, Maya Angelou depois se torna uma ativista, uma poeta, uma pessoa muito famosa hoje em dia, até na cultura popular. Porém, esse livro não fala sobre esse momento da vida dela. Ele fala da Maya Angelou como criança, crescendo durante a adolescência, até uns 15 anos dela, 16, uma coisa assim. Então realmente é mais o início da vida da Maya Angelou, e aí a gente vai ter muitas questões relativas a ela ser uma filha de uma mãe solteira, a maneira como ela fica sendo jogada de um lado para o outro pelo país para ficar com diferentes parentes dela. Parece que ninguém realmente cria ela sozinho, ela fica indo e vindo entre avós, entre mãe e pai. Então isso tudo é uma questão bastante complicada.
Eu achei interessante que esse livro meio que conversa com As Vinhas da Ira em um certo momento, porque a gente também tem a função do pessoal que colhe algodão, e é o pessoal de Vinhas da Ira também colhe algodão. Também tá todo mundo sem emprego, sendo mal pago, também tá numa situação bastante difícil. A gente também vai ter racismo, vai ter a questão do abuso sendo debatida, são duas questões presentes. É um livro bastante pesado. Eu achei que fosse ser mais, mas ele é pesado sim, já deixo o aviso. Tem pessoas que têm relações diferentes com livros pesados. Eu sei que tem gente que lê uma coisa pesada no livro e precisa fazer uma pausa para refletir sobre aquilo. Às vezes não consegue nem continuar logo em sequência, porque realmente aquilo pesa. Eu sou uma pessoa que costuma preferir continuar lendo para passar daquela parte pesada e eu poder parar o livro num lugar mais tranquilo. Eu sou assim com livros de terror também. Quando eu tô lendo Stephen King, eu não quero parar de jeito nenhum numa parte em que eu ainda estiver assustada. Eu preciso chegar numa parte mais calma do livro para poder parar. É por isso que muitas vezes eu acabo terminando os livros dele durante a madrugada, porque você chega num ponto em que as coisas estão acontecendo e não tem mais onde parar, e aí é melhor terminar o livro de uma vez. Então essa costuma ser a minha relação com coisas pesadas também. Mas se você sente a necessidade de parar, tá ótimo também. E realmente de todas essas leituras foi a que eu mais curti e é a que eu recomendo mais. E é isso por hoje, gente. Não deixem de dar uma olhada nos outros vídeos, de compartilhar o meu canal com os amigos de vocês. Eu prometi sorteio de 200 inscritos e vai ter, mas no momento eu tô fazendo uma mudança de uma casa para outra. Então eu vou esperar passar um pouco essa confusão para depois trazer as informações de sorteio para vocês. Não teremos vídeo semana que vem, justamente por causa dessa função, a menos que eu faça algo só para falar do sorteio, mas não posso prometer nada a respeito disso. Vocês podem reassistir os meus vídeos enquanto eu estiver fazendo essa função e podem comprar com o meu link para eu pagar a mudança. Falem nos comentários se vocês conhecem esses livros que eu li, se vocês gostam deles, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até a próxima!